Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vem falar de pessoa esponja. Você é daquele tipo de pessoa que atrai pessoas só com problema? Pessoa que vive reclamando? Você tenta ajudar, mas no final você acaba só se prejudicando? Ou aquelas pessoas acabam despejando tudo em cima de você, você sai de uma conversa exausto, cansado. E muitas vezes quando você precisa de ajuda, você não tem onde encontrar, aquelas pessoas somem, desaparecem. Você é uma pessoa empática, você consegue entender os sentimentos e as emoções das outras pessoas? Você acaba sendo conselheiro das pessoas, elas te procuram para desabafar, para pedir um conselho, para pedir uma ajuda? Será que existe limite na empatia? Como fazer para bloquear essas energias quando você entra em contato com pessoas e ambientes que não estão tão positivos assim? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários o que você pensa sobre pessoa esponja. Você é uma pessoa esponja? Vamos entender como isso funciona. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, assim você fica ligado toda vez que sair um vídeo novo, tá bom? Vem comigo pro vídeo de hoje. Eu preciso começar dizendo que a empatia é conseguir se colocar no lugar do outro, sem julgamentos e sem condenações. Só que para o mundo ficar melhor, nós precisamos sim de pessoas empáticas, cada vez mais empáticas. Mas a questão é como você vai ser um empata, uma pessoa empata, se você acaba ficando restícios toda vez que você conversa com alguém, toda vez que você pisa num ambiente negativo. Como lidar com tudo isso, né? Se eu chegar e falar pra você parar de ajudar, parar de aconselhar, parar de ir nos locais, vai ficar bem complicado, porque você vai começar a restringir o seu ciclo de amizades, o seu ciclo de convívios. Muitos lugares que você vai, é impossível você deixar de ir. Muitas vezes o ambiente tóxico está no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa está dentro da sua família e você vai acabar encontrando, então é muito difícil evitar. E se você for empata mesmo, quando você vê, você já está aconselhando. Quando você vê, você já está dando uma dica. Quando você vê, você já está acolhendo aquela pessoa, né? Quando você vê, você já está ajudando. Então, falar para você não fazer essas coisas não vai ajudar. E você talvez nem vá conseguir fazer isso, não é mesmo? Então, como é que a gente faz? Eu preciso ensinar para você como conviver com tudo isso, mas deixar de ser esponjinha, deixar de absorver essas coisas, né? E ficar bem com o seu campo, mesmo quando você doa energia, desprende do seu tempo, do seu carinho, do seu abraço, das suas palavras, como que você se mantém ainda melhor de que como você entrou, né? De que quando você entrou. Então a gente precisa entender como é que isso funciona. A primeira coisa que eu quero falar para você é que você tem que se atentar a essa pequenina coisa que as pessoas passam desapercebido, que é: a pessoa te pediu ajuda? A pessoa te pediu um conselho? A pessoa só tá desabafando com você porque ela precisa soltar alguma coisa, ou ela está pedindo a sua opinião sobre aquilo, né? Veja bem, aí tem uma escolha. Se a pessoa só quer falar, você tem a opção de escutar ou não escutar. Se você só escutar, não entra na energia dela, se colocando totalmente no lugar dela para pensar o que você faria ou qual é a melhor saída. Ela não está te pedindo uma solução. Ela está precisando só falar. Eu falo isso de carteirinha. Por quê? Porque antes de eu entender tudo isso, muitas vezes eu tenho soluções muito rápidas. Eu aprendi a solucionar problemas desde muito pequena. Então, quando alguém chegava com um problema para mim, na minha cabeça já piscava milhares de soluções para aquele problema e não necessariamente a pessoa queria uma solução. Eu digo mais para você. Muitas vezes a solução que você encontrou, ou as soluções, você consegue sustentar o seu campo energético, o seu campo emocional, a sua postura, a sua atitude, a sua fala consegue sustentar aquilo. Mas se a outra pessoa tentar fazer aquilo que você está dizendo que é o melhor,
talvez ela não consiga se sustentar nessa energia. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter a postura necessária para agir daquela forma que você acha adequada. Ela não vai ter um campo emocional para suportar as consequências que vão vir daquele conselho que você deu. Ela não vai ter campo mental para elaborar se alguma coisa sair fora daquilo que você está dizendo, que você prevê. Na hora ela não vai conseguir pegar. E aí ela vai se atrapalhar mais do que ajudar, pode acabar até atrapalhando. Então, por isso, a gente já tem algum vídeo no canal falando sobre conselhos, falando sobre ajuda profissional, como é diferente cada uma dessas coisas. Então, cuidado. A pessoa pediu a sua opinião, e quando você dá a sua opinião, você está falando com base em você, o que você faria com o seu campo mental, com o seu campo emocional, com a sua estrutura energética, com a sua estrutura espiritual, com a sua condição física, né? Com a sua condição financeira. Então é muito complicado quando a gente entra nessa esfera. E mesmo que ela pediu e você quer dar a sua opinião, você tem que deixar muito claro que esta é a sua opinião, que você faria com a sua estrutura. Certo? Porque para cada um é diferente como a pessoa vai conseguir caminhar nessa jornada. Então você pode falar com base nas experiências que você viveu, que você já viu, você pode dar um conselho, você pode perguntar o que ela acha sobre aquilo, e aí você não vai estar entrando no campo dela para como se você fosse ela. Porque por mais que você tente ser empático e se colocar no lugar do outro, eu já expliquei algumas vezes aqui no canal que é impossível se colocar no lugar do outro 100%. Você não vive na pele dele, você não vive nas condições dele, você não vive com aquele campo energético que ele tem. Então é muito difícil se colocar no lugar do outro por mais que você queira. Por mais que você queira, nunca vai ser 100%. Nunca. Então essa é a primeira coisa que você tem que observar para parar de absorver as emoções, os problemas, as energias do outro. O outro te pediu ajuda ou não? Se não te pediu ajuda, analise, pense, reflita se realmente aquilo que você vai falar vai acrescentar alguma coisa ou se só vai prejudicar a situação, se você só vai estar entrando naquela energia. Se você entra num ambiente que você foi convidado, se isente de reparar detalhes. Porque, por exemplo, eu já dei esse exemplo também. Quando você entra na casa de alguém, tá tudo bagunçado e você começa a reparar na bagunça, você se conecta com aquela bagunça. Não é só a bagunça física de roupas espalhadas, etc. É a bagunça que causou aquilo. Se é uma turbulência mental que a pessoa não tá conseguindo se organizar, você se conecta com a turbulência mental daquela pessoa e você puxa aquilo pra você. Você fica com dor de cabeça, você fica cansado, você fica exausto e não aconteceu nada e você não sabe por quê. Você se conectou com aquilo uma vez que você reparou naquilo que está acontecendo. Você julgou, você condenou, você não se ausentou de a vida da pessoa é a vida da pessoa, a minha é outra coisa. Se ela não faz desse jeito, o problema é dela, a vida é dela, ela cuida da vida dela, eu cuido da minha. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês é ajudar sem se envolver. Como que ajudar sem se envolver? É para você não se intrometer, né? Você não vai fazer perguntas que você não queira absorver ou saber. Se você já tem um indício que, por exemplo, o casamento do fulano e da fulana não está bem e você vai perguntar sobre isso, você tá chamando o problema para o seu campo. Você tá ali em que posição? De curiosidade? E essa curiosidade vai te levar para onde? Quais são as consequências disso no seu campo? Você tá trazendo aquele problema para você por uma mera curiosidade, para saber o que tá acontecendo, que desfecho que tomou. É viável? Porque assim, você já tem, às vezes, problema demais na sua vida. Aí você puxa o problema do outro para sua vida e aí começa a enroscar mais ainda. Ou será que você não tem problema suficiente? Né? Ou será que você está se distraindo olhando para o problema do outro em vez de cuidar dos seus problemas, das suas questões internas? Jéssica, eu não tenho problema, minha vida está tranquila. Ok, procure se aprimorar. Então vai desenvolver uma forma de ajudar essas pessoas de alguma maneira fora do seu ambiente pessoal.
né? E aí torne isso um voluntariado, uma profissão, alguma coisa nesse sentido, já que a sua vida já está resolvida. Do que ficar trazendo isso o tempo todo para você, porque aí você empaca, você não consegue mais olhar para onde você pode crescer, para onde você pode expandir, o que você pode desenvolver além do que você já desenvolveu, percebe? Quando você separa, muitas vezes, Jéssica, eu não perguntei nada pra pessoa, mas a pessoa me falou, ela tá me contando e é muito chato, desagradável parar ela e falar que eu não quero saber. Eu entendo perfeitamente isso. A pessoa começa a falar pra você e às vezes ela pede a sua ajuda e conforme ela for falando, você vai sentindo raiva, você já vai sentindo emoção, você vai sentindo tristeza, você vai sentindo dó. Para, respira. O problema do outro é o problema do outro. Isso não é egoísmo do jeito que pregam, é você se preservar e saber que se ele tá vivendo aquele problema, ele também tem estrutura para resolver aquele problema. Né? E muitas vezes de fora você enxerga uma solução, um caminho, alguma coisa, e se ele te perguntou, você pode fazer isso, aconselhar, ajudar, estender a mão, nós devemos, quando não esbarrar na intromissão. O que é esbarrar na intromissão? Eu sinto, eu pego as dores dele. Então ele me conta que fulano fez isso, fez aquilo com ele, e aí eu começo a sentir raiva de fulano, eu começo a achar uma injustiça aquilo, aí eu entro naquele campo comprando aquela briga dele. Sendo que eu não sei a outra versão da história. A minha tarefa ali é mostrar a melhor solução para a harmonia, para o equilíbrio. Não tomando as dores daquela pessoa e se posicionando como se o outro da história fosse completamente errado. Nós não temos a história completa. Jéssica, eu tenho a história completa, os dois me contam. Ainda assim você não estava lá. Ainda assim você não presenciou. Ainda assim não foi você que ouviu. Ainda assim você não sabe a história inteira. Então, cuidado. Cuidado aonde você pisa, né? O mal-estar, tonturas sem saber porquê, dor de cabeça, dor na visão, dor no ouvido, você começa a sentir uma dor na lombar, uma dor no ombro, você começa a enroscar a sua vida e não tem motivo. Tudo isso você vai trazendo pra você, né? E muitas vezes, nessa questão de se intrometer, às vezes a pessoa até pede um conselho pra você, pede uma ajuda, pede uma orientação, pede uma explicação. Só que você tem que analisar, você tem que ter o discernimento para analisar. Aquela pessoa tá preparada para minha resposta? Se eu entregar a resposta que ela tá querendo hoje, ela tá pronta para receber essa resposta? Como que ela vai lidar com isso se eu entregar isso para ela? Isso que eu vou falar é pro bom? É pro belo? É pro justo? É pra harmonia? É pra contribuir? Ou é pra confundir, pra prejudicar, pra magoar, pra deixar a pessoa preocupada? Sempre, quando a resposta for negativa, é pra prejudicar, é pra deixar uma pulga atrás da orelha, é pra deixar a pessoa pensando, é pra deixar a pessoa ansiosa, é pra deixar a pessoa preocupada. Não é um questionamento. Questionamento é diferente. Ela vai se perguntar, se questionar dentro dela. Se for diferente disso, não fale. Ela não tá pronta para receber. Ela não vai ter estrutura. Você não vai conseguir dar o suporte necessário para sustentar aquilo depois, né? Ou senão aquela pessoa vai receber aquela informação e ela vai exigir mais, e mais, e mais, e mais. E aí ela vai ficar dependente de você, sempre que acontecer alguma coisa, ela te procura, porque você deu uma resposta, você vai dar as outras. E a gente precisa aprender a contribuir para a pessoa encontrar a harmonia dela, a resposta dela, colocando sim um questionamento, mas não uma desconfiança. Mas não uma dor, uma agonia, um sofrimento, se você não for dar continuidade nisso depois, né? Então observe essas duas coisas. Pediu sua ajuda e não se intrometa neste sentido. A terceira coisa que eu quero trazer para vocês é assim: abraçar o problema do outro não vai ajudar no problema do outro e não vai solucionar o problema do outro. Você pegar o problema do outro pra você, e esse outro pode ser filho. Meu filho tá com problema, deixa que eu resolvo, pego pra mim.
o do seu marido, a da sua esposa, a do seu amigo. Ai, deixa que eu faço pra você, deixa que eu resolvo pra você, deixa que a gente dê um jeito. Não vai solucionar, porque é como se você estivesse debilitando aquela pessoa no processo da evolução. Ela tá tendo aquele problema para desenvolver uma habilidade, para vencer aquele problema, que lá na frente essa habilidade vai chegar onde ela quer, vai construir aquilo que ela almeja. Se você tira a oportunidade da pessoa de resolver o problema dela, você tá aleijando essa pessoa espiritualmente falando. Além dela ficar dependente de você muitas vezes, isso fica na sua conta, você está incapacitando aquela pessoa de resolver problemas, de resolver conflitos. E a vida é resolução de conflitos, percebe? Então tome muito cuidado com essa questão de pegar o problema do outro para si, as emoções, o problema e falar eu resolvo. Porque às vezes você sabe resolver, mas o problema é daquela pessoa. Eu não tô falando se você é um profissional e você está sendo contratado para isso. Aí você precisa separar, você vai resolver o problema, por exemplo, judicial, você é contratado como advogado, você vai resolver o problema judicial daquela pessoa. Mas o que eu pego essa semana? Uma amiga falando assim pra mim, Jéssica, eu peguei um caso de divórcio, tem 2 crianças envolvidas, eu não tô conseguindo nem dormir, eu tô muito mal. Eu falo, peraí, o que você tá pegando pra você nessa história? Você foi contratada como advogada para resolver um problema de divórcio e partilha e guarda dos filhos. Ponto. Você já tá se colocando no lugar das crianças. Porque tem pai, o pai é isso, porque o pai é aquilo, porque a mãe é isso, porque coitada dessas crianças que estão no meio. Para, eu falei pra ela. Então, é só um discernimento de entender que isso cuida um terapeuta, isso cuida um advogado, o amigo ajuda no suporte. Você precisa que eu fique com os seus filhos essa semana enquanto vocês resolvem isso. Você, a mãe ou o pai, um suporte ali daqueles adultos, os avós. Cada um dentro de um papel contribuindo, que nós vamos conseguir chegar nessa harmonia, cada um no papel. Agora, se começar a ficar invertendo o papel, vai ficar muito complicado. Um advogado pegando as emoções dos seus clientes e fazendo o processo, vai dar muito complicado, porque esse advogado vai... Por que os advogados estão ficando extremamente estressados? Eu falo isso por conta própria. Quando eu vivi, eu vi isso. Porque ele acaba pegando, além do processo que já é complicado, que já é denso, energeticamente falando, ele ainda pega as emoções do cliente. Quem tá certo, quem tá errado, coitado das crianças. E aí você tem que se ausentar. Se aquelas crianças nasceram com aqueles pais, é porque eles tinham que passar por isso. Se os pais nasceram com aquelas 2 crianças que estão tendo um divórcio naquele momento, é porque cada um vai ter um aprendizado dentro daquilo. E você tem um papel dentro daquilo, que é fazer o melhor possível dentro daquele processo. Então isso é um exemplo. Coloca todas as profissões, coloca a sua profissão. Qual é o seu papel dentro da sua profissão? E para onde que você tá indo além disso muitas vezes? E aí te dá um negócio, você não sabe o que é. Ai, de repente eu fiquei com uma rinite, de repente eu fiquei com uma sinusite do nada, de repente eu fiquei com uma dor no meu pulso, de repente me deu um sono, eu não consegui fazer o que eu tava fazendo, de repente me deu um... Ai, não sei. E aí você não vai entendendo, o que tá acontecendo com você, né? Então presta atenção nisso. Qual é o seu papel dentro da coisa para você não ir absorvendo tudo que acontece. A 4ª coisa é saber esperar o momento certo. Como assim saber esperar o momento certo? Entra um pouco no que eu estava falando anteriormente. Você tem que conseguir estabelecer um distanciamento da situação. Né? Ele é seu filho, ele é seu marido, ela é sua esposa, ele é seu amigo, ela é sua amiga, ele é seu chefe, é seu funcionário, não importa. Tem que existir um distanciamento, sabendo que cada um tem o seu momento, a sua privacidade, o seu tempo de entendimento. Às vezes a gente já tá vendo o que vai acontecer, a gente já tá vendo as consequências de uma atitude, a gente já tá vendo, ai, nossa, não devia ter feito isso. A pessoa, nossa, pisou nos tomates. Só que aquela pessoa ainda não entendeu. Não adianta você enfiar a goela abaixo, não vai fluir, não vai acontecer.
Muitas vezes acontece isso com amigos, né? Meu, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Você não tá vendo que esse cara, você não tá vendo que essa menina... Não adianta, aquela pessoa precisa de um tempo de aprendizado para enxergar, um tempo de aprendizado, muitas vezes de sofrimento, de dor, para aí quando estiver no fundo do poço, muitas vezes, a pessoa entender por ela mesma. Porque você falar é um toque que a pessoa, entendi. No outro dia tá repetindo aquele comportamento, porque não foi ela que chegou à conclusão, não partiu de dentro dela. Percebe? As coisas, as pessoas só vão contribuindo para essa expansão de consciência, mas sempre vem de dentro. Por isso o autoconhecimento e a espiritualidade juntos são tão importantes. A quinta coisa que eu quero trazer para vocês é, quando vocês perceberem que tá desgastando, tá tomando tempo de vocês, tá tirando energia de vocês, aquela pessoa é uma pessoa que você gosta muito, é importante para você, você acaba se envolvendo, você acaba falando, você acaba misturando as coisas, você fica desgastado, você já não sabe mais o que fazer, procure um profissional, indique um profissional. Por quê? Quando você indica um profissional, você está mostrando para a pessoa que você se importa com ela. Você está mostrando cuidado, carinho, proteção, preocupação com aquela pessoa. Só que ao mesmo tempo você está se ausentando. Olha, não vou conseguir te ajudar. Eu te amo muito, eu tô envolvida totalmente nessa situação, é uma questão que me envolve também, é uma questão que quando você conta, acaba me irritando, acaba me chateando, eu acabo pegando as suas dores, então eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. E aí você indica um profissional capacitado, habilitado para lidar com isso, e você vai dando um apoio secundário, muitas vezes só ouvindo ou se distanciando, criando um distanciamento ainda maior, de dar um suporte diferente do que você vem dando, mas também muito eficaz e muito eficiente, porque você está indicando um suporte que você sabe que vai caminhar com essa pessoa para a vida e até desafoga um pouco o seu lado de sempre ficar ali acreditando que você tem que ouvir, que você tem que aconselhar, que você tem que fazer, que você tem que ajudar. Não, você não tem. Você tem a sua vida. Muitas vezes você precisa cuidar primeiro da sua vida, das suas questões, para se estruturar, para depois você conseguir dar o suporte para alguém. Você tá querendo fazer uma coisa que às vezes nem você tem para você. Às vezes você não tem o suporte, mas você quer dar o suporte para alguém, né? Então, cuidado com essa questão. Indique um profissional quando você avaliar que é necessário, que aquele assunto já está se desgastando, que já passou muito tempo, que aquilo começa a te incomodar. Porque, às vezes, uma relação que tá boa, se você vai forçando a barra, não cria um distanciamento, não coloca limites, não vai aprendendo a dizer não, que a gente já tem um vídeo sobre como dizer não aqui no canal, assiste lá para você entender como forma essa barreira energética, como dizer não. Se você não vai criando isso, a relação que era boa vai ficando tóxica. Vai ficando desgastante, vai minando, vai começando a gerar brigas, vai começando a gerar mágoas, conflitos, palavras ásperas. E não é isso que a gente quer manter um relacionamento bom. E às vezes não ajudar ou aconselhar um profissional é a forma de manter a relação saudável. Seja lá quem for que esteja no seu convívio, que esteja precisando da sua ajuda ou esteja demandando essa sua energia que você não pode dar. O que você não quer dar, que você precisa preservar para você e tá tudo bem, certo? A sexta coisa que eu quero trazer para vocês é fique atento. Fique atento com o quê? Eu quero que vocês fiquem atentos com a questão das pessoas dividirem as coisas com vocês com a justificativa de que confia em você. É assim que começa. Então, eu vou contar para você porque eu confio muito em você. E aí você toda orgulhosa, todo orgulhoso, a pessoa tá confiando em mim, né? E aí você não pode falar. E aí a pessoa vai depositando um lixo em cima de você. Seu ouvido vira pinico, vai depositando aquele entulho de emoções, palavras, e você não sabe o que fazer com aquilo. Mas a pessoa veio com a justificativa, eu só tenho você para me falar. Eu só tenho você para me aconselhar. E vai depositando lixo. E aí você não consegue cortar depois. Porque aquela pessoa fez isso e foi depositando, e agora? Como é que eu vou falar pra pessoa que eu não posso ouvir? Ela falou que eu sou a única pessoa que ela pode falar. Você precisa barrar logo no começo. Falou assim, olha, para.
é complicado. Eu posso até ouvir e tal, mas isso é um problema seu. Você já vai colocando essas barreiras para a pessoa entender que você tá ali para quando precisar, mas não é sempre, porque você tem a sua vida. Que você tá ali, mas ela não pode depositar tudo em cima de você como se você fosse um deus, um milagre, alguém que vai salvar ela ou ouvir todos os conflitos dela, porque não é esse o papel que você tem na vida da pessoa, de depósito de lixo emocional. Entende? Então você precisa colocar essa barreira no começo, porque as pessoas vêm com justificativas aparentemente boas e às vezes elas nem fazem com má intenção, gente. Elas só fazem isso porque elas falam, eu posso confiar em você? Eu vou contar pra você, é tão bom conversar com você. E aí você vai, e aí você vai, e aí você vai. E quando você percebe, você já tá num emaranhado com aquela pessoa, naquela situação. Às vezes a pessoa consegue te envolver numa situação e te colocar dentro de um ninho que você nem faz parte. Então, cuidado, fiquem atentos com isso. A sétima coisa que eu quero falar pra vocês, e não menos importante, eu diria que a mais importante, é cuidem de vocês. Cuide de você, sempre. Você precisa manter a relação saudável primeiro com você. Você se respeita, você se ama, você se ouve, você se acolhe, você sabe o momento de se resguardar, você sabe o momento de não ir, o momento de dizer não. Porque quando você consegue fazer isso com você, fica fácil fazer com as outras pessoas. Você consegue ir percebendo as coisas. Então sempre faça isso pra você, porque se você não se atentar a isso, você vai ficar doente. Emocionalmente falando, mentalmente falando, fisicamente falando, espiritualmente falando, você vai adoecer. E tudo começou porque você começou a ouvir alguém e não se atentou a essas 7 coisas que eu tô falando pra você, certo? Então, eu quero deixar uma pergunta pra vocês que eu tô falando da pessoa que absorve, mas eu quero que você pense agora. Eu sou essa pessoa que deposita o meu lixo em alguém? Que tô toda hora me aconselhando com alguém, falando pra alguém o que acontece com a minha vida, sempre dependente da opinião do outro, do ouvido do outro, do abraço do outro, do colo do outro. Ou eu sou essa pessoa que deixa todo mundo depositar tudo dentro de mim. Pego as emoções do outro, entro em conflito, acho que aquele problema é meu, fico o dia inteiro pensando no que a pessoa falou pra mim, tentando achar uma solução pro problema que não é meu. Para e pensa, você precisa cuidar de você. Então não permita que as pessoas joguem o lixo emocional delas em você. Não permita que esse depósito tóxico seja a sua mente, o seu coração, certo? Entenda, você não tem que se orgulhar de ser uma pessoa esponja. Você tem que se orgulhar de ser uma pessoa empata que sabe colocar limites, ok? Esse é meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado das 7 dicas. Me fala aqui nos comentários qual dessas dicas você ainda não tinha percebido ou que você não tá fazendo direitinho e você vai procurar ficar mais atenta agora. Coloca aqui nos comentários pra mim saber se isso te ajudou. Deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aqui o tema, sugestões de temas, o que você precisa aprender, o que você gostaria de saber, suas dúvidas sobre autoconhecimento e espiritualidade, que eu poderá te ajudar nessa jornada, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.